Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí prosseguir esses estudos nossos aqui de Física 1. A gente fez uma digressão aí no último vídeo, a gente falou de força elástica e vamos tentar aqui agora calcular o trabalho realizado pela força elástica nesse vídeo. Nossa proposta é essa, talvez fique um vídeo um pouco mais curto, vamos ver. Mas essa é a nossa revisão de sempre. Eu sempre vou fazer isso aqui, não sei se está bom, se está ruim, mas eu sempre vou fazer essa revisãozinha aqui. A gente começou falando aqui, dando uma noção básica de cálculo de vetores, falei muito de decomposição de vetores, em todos os vídeos eu acho, eu citei decomposição de vetores. A gente falou um pouco de tempo, espaço e posição, a gente definiu velocidade, a gente definiu aceleração, a gente falou o caso de aceleração constante. Eu tenho que tirar esses dois pontos aqui, pelo amor de Deus, eu vou tirar esse aqui. No próximo eu vou tirar esses dois pontos, no próximo vídeo. A gente falou de movimento circular uniforme, que apesar da aceleração no movimento circular uniforme ter módulo constante, a direção e o sentido dela não são constantes. A gente falou de movimento relativo, a gente falou de primeira lei de Newton, que vai nos falar de sistema de referencial inercial. A gente falou da segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante num certo corpo ela é igual a massa vezes aceleração. Então, se a gente sabe a força resultante, em princípio a gente sabe a aceleração. Sabendo a aceleração, a gente sabe a velocidade, sabendo a velocidade, a gente sabe a posição. Claro que desde que sejam dadas as condições iniciais, a posição e a velocidade inicial de uma certa partícula. E aí a gente estudou algumas forças especiais. A gente falou da força peso, força normal, força de tração, força centrípeta, força de atrito e no último vídeo a gente falou de força elástica. E por último a gente falou da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. E a gente também falou algumas coisas sobre energia. A gente falou que energia é um número que a gente atribui a um estado de um sistema. Eu fiz aquele videozinho da senhorinha que tinha ali um armário com 15 peças. A gente falou de energia cinética, que é energia relacionada ao estado de movimento de um certo corpo, de um certo objeto. Então, dado um objeto de massa m, a energia cinética dele é dada por essa equação aqui. A energia cinética é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E essa energia está relacionada ao movimento de uma certa partícula. Então, se essa partícula tem se ela tem velocidade zero, a energia cinética é zero. Só que se ela tem velocidade diferente de zero, a energia cinética é diferente de zero. Só que a energia cinética pode variar. E a gente viu que ela pode variar quando? Para essa disciplina nossa, existem vários métodos, na verdade, de transferência de energia. Para esses vídeos nossos aqui, a gente vai falar só da transferência de energia através de força. Então, a gente estudou no outro vídeo qual que é o trabalho realizado por uma força constante. Eu estou enfatizando isso. Para uma força constante, essa equação aqui está valendo. O trabalho é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Para a força constante. Mas e se a força não é constante? E se a força não é constante? Vou até imitar o... E aí? E aí? Como fazer? Por exemplo, uma força que não é constante, que a gente fez um vídeo... O último vídeo foi sobre uma força que não é constante, que é o caso da força elástica. Como calcular o trabalho realizado por uma força que não é constante? Por exemplo, da força elástica, que quanto maior o deslocamento, maior a força, e se eu puxar o elástico, a força está apontando para o lado, se eu comprimo o elástico, a força está apontando para o outro lado. E aí? E agora? Como realizar esse cálculo? É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, até então a gente só sabe calcular trabalho realizado por força constante. Qual que é a estratégia nossa? Vai ser uma estratégia, pode dar certo ou não, mas vamos tentar essa estratégia. A gente vai fazer pequenos deslocamentos ΔX. Quão pequeno que seja, que alguém pode virar e falar assim, para mim pequeno é 1 centímetro. Outra pessoa falar para mim pequeno é 2 centímetros. A outra pessoa falar para mim pequeno é 1 micrômetro. Pequeno aqui é quão pequeno eu quero. Vai ser um pequeno bem pequenininho. Bem pequenininho. 1 micrômetro, 1 nanômetro. Vai ser uma coisa bem pequena. Certo? Vai ser deslocamentos pequenos. A gente vai supor, isso aqui é uma hipótese. A gente vai supor o seguinte, dado que a gente vai fazer pequenos deslocamentos ΔX, tão pequenos que para esse deslocamento ΔX, para esse deslocamentozinho, a gente vai poder considerar a força constante, é uma hipótese nossa. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o trabalho para cada um desses pequenos deslocamentos, até o deslocamento completo. Então, vamos supor que eu tenha esse deslocamento grande aqui ΔX, eu vou separar esse cara aqui, por exemplo, em 1 milhão de partes, e para cada partezinha dessa, a gente vai considerar que o trabalho é constante, que a força é constante, que a força é constante. Então, a gente vai pegar esse pedaço ΔX, que está aqui na figura, vai separar esse camarada em 1 milhão de partes. Para cada partezinha dessa, a gente vai considerar a força constante, porque aí a gente sabe calcular o trabalho. Vamos ver como é que a gente faz. Certo? Então, o nosso problema é esse aqui. A gente tem essa tarefa aqui. Então, para cada deslocamentozinho, pequeno deslocamento ΔX,
O trabalho, como eu estou considerando que para cada deslocamento essa força é constante, porque esse deslocamento é muito, muito pequenininho, esse trabalho vai ser aproximadamente, aproximado aqui, eu estou colocando aproximado, por quê? Porque eu ainda não falei quão pequeno é esse camarada, é simplesmente um cara pequeno. Então o trabalho para um deslocamento J vai ser igual a menos o módulo da força elástica vezes o módulo do deslocamento. Por que tem esse menos aqui? Porque pensa só comigo, se o deslocamento é para esquerda, a força elástica está apontando para a direita, certo? Então eu vou até pegar minhas canetas aqui. Olha só, se essa caneta transparente aqui é o deslocamento, se o deslocamento está para a esquerda, a força elástica, que é a caneta preta aqui, né? Ela vai estar para... Essa aqui tá ruim para vocês verem. Eu vou pegar uma outra aqui. Vou pegar uma caneta verde. Calma aí. Calma que eu pego aqui. Olha só, se o deslocamento está para a direita, a força elástica vai estar para a esquerda, certo? Qual que é o ângulo entre esses dois camaradas? É 180. Cosseno de 180 é menos 1. E, por outro lado, se o deslocamento estiver para a direita e a força elástica estiver para a esquerda, o ângulo entre esses dois camaradas continua sendo 180 graus. Portanto, cosseno de 180 é menos 1. Daí que está entrando esse menos aqui. Então, o trabalho ele é o quê? Vou voltar aqui. Ó. Trabalho ele é o módulo da força. Trabalho para força constante é módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois camaradas. Então é isso que eu estou calculando aqui. É o módulo da força elástica, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é sempre... o ângulo é sempre 180, então vai dar sempre esse menos aqui. O trabalho total, ele é aproximadamente, pois a gente ainda está aproximando, não ficou aproximadamente, pois estamos aproximando. Ficou péssima essa frase, mas vocês entenderam. Ele é aproximadamente porque a gente ainda não declarou quão pequeno é esse ΔX. Esse aproximadamente, pois estamos nos aproximando, ficou ruim. Agora que eu li, que eu vi que ficou ruim. Então, o trabalho realizado pela força elástica, ele é aproximadamente a soma desse fator aqui, ó, de menos o módulo da força elástica vezes o ΔX. Beleza? Só que, e se eu fizer o limite que esse ΔX tende a zero? Se vocês voltarem lá no primeiro vídeo de noções de cálculo, se a gente pega essa soma e faz o limite que esse ΔX tende a zero, eu vou ter justamente a integral. Então, o trabalho realizado pela força elástica, que não é uma força constante, ele aparece esse menos aqui, porque a força elástica é contrária ao deslocamento, então o ângulo é sempre 180 nesse caso, então vai ser menos kx, que é a própria força elástica. Vocês lembram lá do outro vídeo quanto que vale a força elástica? Força elástica é menos kx. Só que aqui eu estou entrando com o módulo dela. Esse menos está surgindo por causa desse menos aqui. Ó. Então preste atenção nisso. Então o trabalho realizado pela força elástica é integral de menos kx dx. Então qual que é o trabalho total? Essa aqui é uma integral simples de calcular. Esse menos k sai para fora da integral. Essa integral dá de x² sobre 2. Só que eu tenho que colocar os limites de integração. Então o trabalho realizado pela força elástica é esse camarada aqui. Ó. O trabalho realizado pela força elástica ele vale meio de k x inicial ao quadrado menos meio de k x final ao quadrado. Esse trabalho ele pode ser positivo ou negativo. E aí tem vários exercícios que a gente vai fazer com relação a isso. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Essa estratégia de fazer pequenas partezinhas e depois somar tudo e isso virar integral, isso vai ficar uma constante sua em várias disciplinas, não só nessa, não só nesses vídeos. Em várias disciplinas vocês vão fazer essa estratégia. Qual a estratégia? De separar uma coisa em vários pequenos pedaços e depois somar espertamente esses pequenos pedaços. Somar espertamente esses pequenos pedaços é o que a gente está chamando de integral para esse tipo de coisa que a gente está calculando aqui. Integral não é só isso, mas para esse tipo de coisa a gente pode pensar assim. Eu gosto sempre de pensar de integral como sendo a gente pegar uma cebola e parte essa cebola em vários anéis. Se eu souber como juntar esses anéis de novo e colar esses anéis de uma maneira muito esperta, ou colar entre aspas, eu consigo juntar a cebola toda de novo. Esse colar entre aspas seria fazer integral de tudo de novo. Eu separo isso em várias partezinhas e depois eu junto isso tudo de uma maneira muito esperta. É o que a gente está fazendo aqui. Se vocês repararem, o que a gente fez? A gente pegou um grande deslocamento, separou ele em vários pedacinhos, que é o que a gente sabe calcular. A gente vai pegar esses vários pedacinhos e juntar isso tudo de uma forma de uma integral. Aí a gente faz a integral e a gente consegue saber o trabalho realizado pela força elástica. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa vocês voltam no vídeo ou me perguntam no grupo ou por e-mail. Um grande abraço, falou, tchau.